Tudo bem, pessoal. Neste canal, venho alertando que políticos como Anthony Albanese e Tucci Ikea estão destruindo nossas alianças de séculos com países como os Estados Unidos. E em ambos os casos, o Reino Unido e a Austrália têm mais a ganhar com nossa aliança com os Estados Unidos do que o contrário. E por que esses esquerdistas, políticos trabalhistas, semi-socialistas estão fazendo isso? Porque eles têm medo de seus eleitores muçulmanos. Então, só para agradar a um pequeno segmento da população deles, ou seja, os muçulmanos, eles estão destruindo nossas alianças com os Estados Unidos. No dia 21 de março foi isso que Donald Trump insinuou, e eu disse que vai piorar. Ouça só. Senhor presidente, o senhor teve problemas assim com a Austrália, Japão e Coreia do Sul. Muito surpreso com a Austrália e o quê? O que você espera deles? Eles deveriam se envolver. Eu me surpreenderia se dissessem não, pois sempre dizemos sim. Ao que a Austrália já disse não? Aqui a Austrália disse não, senhor presidente. Então ele disse isso. E então o nosso canal de propaganda financiado pelos contribuintes, a ABC, postou isso 2 dias atrás. É como se eles já estivessem preparando o terreno para se desvincular dos Estados Unidos. Este é o Pine Gap. Se o Pine Gap esteve envolvido nesses incidentes, acho que é condenável, eu diria. Nós, australianos, deveríamos investigar isso. Como australianos, devemos investigar isso. Ele é paquistanês. Eles estão dizendo que, se a instalação de Pine Gap está ajudando as forças dos Estados Unidos no Irã, então deveríamos investigar isso porque, você sabe, aquelas estudantes morreram em Minab, o que obviamente foi um erro. Os Estados Unidos não querem matar estudantes iranianas. Ninguém acredita nisso, mas eles continuam usando isso como argumento contra essa operação. Essa operação não é só para o bem de Israel ou dos Estados Unidos, mas para todos, inclusive nós. Estamos diante de uma crise total de energia. Dizem que até meados de abril nossos postos de gasolina ficarão sem combustível. Não é culpa do Donald Trump que nós não construímos nossas reservas estratégicas. Segundo a Agência Internacional de Energia, cada país deveria manter reservas de combustível para 90 dias. E o que nós tínhamos? 30 dias, e é por isso que até meados de abril vamos ficar sem combustível. Sem combustível, pessoal, estamos ferrados na Austrália. Nem aprendemos com a Covid. Naquele período, o combustível estava tão barato que até pagavam para levá-lo. Chegou a ficar negativo. Chegou a $0 por barril e depois ficou negativo. Pagavam para você armazenar combustível, pois as linhas de suprimento precisavam ficar abertas. Se fechassem, não conseguiriam reabrir. O que fizemos mostra o gênio dos nossos políticos. Scott Morrison, então primeiro-ministro, é visto como o segundo pior da história. Mas agora, vendo Albanese, ele parece um ótimo primeiro-ministro. Ele comprou alguns milhões de barris e os armazenou nos Estados Unidos. O objetivo de ter reservas estratégicas é ter petróleo em território nacional. E os críticos disseram que, se houver outra crise energética global, os Estados Unidos vão manter essas reservas para si, com razão. Não culpo os Estados Unidos e sim nossos políticos. Eles são os idiotas. Enfim, voltando ao assunto. Então agora o presidente Trump criticou a Austrália mais uma vez. Ouça o que ele disse. E talvez, em particular, aquele país, sabe, o aliado mais antigo, o laço mais duradouro, a Austrália também. A Austrália não foi grande coisa. Eu aprendi isso com Tony Abbott. Nos últimos 100 anos, lutamos lado a lado com nossos primos americanos o tempo todo, até mesmo no Vietnã. O Reino Unido não foi para o Vietnã, a Austrália foi. Foi uma guerra muito impopular na Austrália. Nossos soldados não foram bem recebidos na época. A guerra era impopular, mas apoiamos nossos amigos americanos. É a primeira vez em 100 anos, segundo Tony Abbott. Eu não sabia. Esta é a primeira vez que não oferecemos voluntariamente recursos militares australianos para ajudar os Estados Unidos. E veja as consequências disso. Me surpreendi um pouco com a Austrália. Eu não diria que alguém foi ótimo, exceto os 5 países do Oriente Médio. Eles são os novos aliados. Nós nunca tivemos muito apoio de verdade. Sabe, gastamos trilhões de dólares apoiando países. E isso é coisa de amador. Não é um grande negócio. Isso é fichinha pra gente. Foi fácil. Nós dizimamos eles em uma semana. Na primeira semana já tinha acabado. Nos primeiros dias já tinha acabado. Acho que a Marinha levou 3 dias para basicamente aniquilar aquilo. Eles nem estavam lá. Se algum dia acontecer algo grande, o que espero que não, acho que eles não estarão lá. Isso não é justo. E temos que lembrar disso como país. Foi isso que eu te disse.
É isso que ele vai dizer. Se J.D. Vance se tornar o próximo presidente, ele vai se lembrar disso. Ele já é um isolacionista. Se houver uma guerra, se a China ou a Indonésia nos ameaçarem, desculpe. Nós lembramos o que vocês fizeram em 2026. Vocês não nos ajudaram. Por que ajudaríamos vocês? Você tem que lembrar, há isolacionistas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, em 1939, não queria entrar na Segunda Guerra Mundial. É por isso que Churchill é lembrado como um dos maiores líderes do século XX. Porque entre 1939 e 1941, Churchill estava completamente sozinho. Ele insistia para Roosevelt ajudar a Grã-Bretanha, já que, por ter mãe inglesa, o presidente tinha carinho pelo Reino Unido. Ele levantou a mão e disse: "Desculpe, não posso fazer nada." Então o Japão, de forma estúpida, atacou os Estados Unidos em Pearl Harbor. E no dia seguinte, Hitler, também de forma estúpida, declarou guerra aos Estados Unidos. Então os Estados Unidos não tiveram escolha a não ser entrar na guerra contra a Alemanha. Mas e se a Indonésia não cometer esse erro? Ela provavelmente nem conseguiria, pois não tem capacidade. E se a China não cometer esse erro? E J.D. Vance está no cargo. Quem diabos vai vir nos resgatar? É um ponto tão simples, e não é meu ponto, pessoal. Esse ponto foi levantado por estrategistas australianos. Na verdade, isso é a pedra angular da nossa doutrina de defesa. E Anthony Albanese, ouvindo Tutiaquia, que tem seu próprio problema com islamistas, diz que, não queremos nos envolver. Nenhuma lei internacional. Isso é contra o direito internacional. O que é direito internacional? Na verdade, que parte do direito internacional está sendo violada? Você vai ao Conselho de Segurança da ONU e diz: "Ei, temos razões para acreditar que esse regime terrorista vai obter armas nucleares. Pela própria admissão deles, eles têm 440 quilos de urânio enriquecido, o que está a 2 semanas de se transformar em 12 bombas nucleares. Nós acreditamos nisso. Eles já admitiram isso. Vamos agir para reduzir as capacidades deles." Rússia e China vetam e afirmam: "Desculpe, não damos esse mandato." Esse é o seu direito internacional, em poucas palavras. Isso é o direito internacional. Putin buscou respaldo no direito internacional ao invadir a Ucrânia? A China vai buscar o aval do direito internacional quando entrar em Taiwan? Ou quando entrar na Austrália? Sabe o que J.D. Vance vai dizer? Nós vamos condenar isso na ONU, vamos dizer que isso é contra o direito internacional. O Reino Unido e a Europa dirão que isso viola o direito internacional. Condenamos isso fortemente. Eles vão estar dizendo isso enquanto bombas caem sobre Melbourne e Sydney ou tropas inimigas desembarcam no norte da Austrália. É esse o nível de estupidez. Não estou dizendo que isso vai acontecer amanhã, certo? Não estou sendo alarmista, mas quando se trata de planejar a defesa estratégica do seu país, essas são as coisas que você realmente precisa levar em consideração. Mas não, temos um político progressista de esquerda que está seguindo os passos de um primeiro-ministro fracassado conhecido como Keir Starmer, que morre de medo de perder votos em distritos dominados por muçulmanos. É isso. Só isso mesmo. Esses caras nem são tão ideologicamente contra isso quanto os verdes são. Eles têm outra agenda. Anthony Albanese não se preocupa com o voto muçulmano, porque esse eleitorado nem é tão grande assim. Dizem ser sobre direito internacional, mas não é. Eles só não querem ofender a base de eleitores islamistas. É isso. Só isso mesmo. Veja o que Trump disse agora. Vamos lembrar disso e eles também. Esses primeiros ministros patéticos estão pondo em risco a nossa segurança nacional. Eu acho bem perturbador, pessoal.